Boa noite a todos. Então, mais um Elas por Elas, mulheres que inspiram outras mulheres. E hoje nós estamos aqui com Cláudia Cardoso, essa maravilhosa que eu amo tanto e sou muito fã, palestrante, escritora, analista e terapeuta de emagrecimento comportamental. Eu costumo dizer, Claudinha, que quando uma mulher descobre a própria força, ela não apenas muda a própria história, ela abre o caminho para muitas outras. Seja muito bem-vinda ao Elas por Elas. A gente queria tanto esse encontro. Depois de quantos meses finalmente aconteceu. Verdade. E eu vou falar, tá? Eu sei que não está no script, mas ela tá mais nervosa que eu. E eu ainda não entendi por quê. Porque ela faz é uma emoção muito grande. bem. É uma emoção muito grande estar contigo e eu sou muito fã. E acho que a gente teve... O nosso primeiro encontro foi amor à primeira vista. Podemos. Amor à primeira vista, Amor à primeira vista. Eu trabalhava no hotel e a Silvia chegou lá com o filho dela, Guilherme. E eu atendi como eu atendo todas as pessoas, porque eu acho que com aquele sorriso lindo. Empatia, né? É o mínimo que a gente tem a oferecer ao ser humano. E ela, naquele momento... se sentiu muito acolhida, né, por algumas coisas que estavam acontecendo, eu não imaginava. Nos conectamos num primeiro olhar. Foi. Eu fui gentil, ajudei a subir com a mala. Enfim. Foi linda, maravilhosa. No outro dia nos vimos no café da manhã, foi rápido. E aí já foi uma das primeiras pessoas a comprar o meu livro e a gente não perdeu mais contato, não nos largamos mais. Nunca mais, então, nunca mais. Já havíamos combinado esse podcast, esse momento. E uns 3 meses, exatamente 3 meses faz. Finalmente aconteceu, né? Mas... na época eu vim para gravar um podcast do Doshira Coreia, todo mundo sabe, e os meninos aqui do estúdio que foram. Ai, que legal. E foi incrível ser acolhida por eles, eles são sensacionais, gente, tem que vir para esse estúdio, eles são lindos, queridos. E agora a gente tem uma mulher nos bastidores, né? Demais, né? Eu tô muito encantada com essa menina, meu Deus do céu. Tu já pensou? Que loucura! Nós estamos em todos os lugares. Mulher, ela vai estar onde ela quiser, né, Claudinha? Exatamente. E aí, Claudinha, me conta. Bom, primeiramente, então, a gente já tava falei com saudade, nossa história, né? Mas quero Claro. agradecer pelo convite. Quero dizer que a honra é toda minha em estar aqui. Quando eu te conheci, eu acho que cheguei a falar que o meu sonho era participar de um podcast. É então, verdade. hoje é um sonho sendo realizado. E também é um sonho ter um podcast. Então, eu, em breve, vou te entrevistar. E eu te aconselho e te indico o Estúdio dos Meninos. Com certeza. Olha agora, eu precisava de um lugar. Agora já tenho. Não, tu já tem um lugar. Já tenho um lugar. E já tenho a vontade e, né, o dom da comunicação, tal qual você. Então eu já tô vendendo os meninos e nem sei se eles querem. Eu já tô vendendo. Eu sou uma vendedora nata. A gente faz o marketing, né? Sem ofensa, Salim, sei eu, né? Porque eu adoro fazer isso, né? Eu gosto de conexões, Cláudia. Eu acho que a gente não é nada nesse mundo sem a outra pessoa. Eu sei que o meu limite e o meu direito acaba quando o teu começa. Mas o abraçar, o estar junto, porque são raros os países que aceitam esse tipo de contato, né? O Brasil tem tantas coisas legais, assim, tão importantes, especiais, que é o abraço. Eu tenho convivido muito com pessoas fora do país, principalmente, assim, Arábia Saudita, Egito, Paquistão. Eu tenho conversado com algumas pessoas porque a história daquelas mulheres me encanta muito e toca muito no meu coração. Eu vejo como a gente, assim, tem coisas lindas aqui, mas a gente tem coisas maravilhosas para aprender com elas, porque elas são incríveis. Elas são lindas. Eu tenho conhecido e convivido com mulheres, assim, e cada mulher é impressionante, né? Sim, verdade. Tem amigas em Portugal, que o programa já está chegando em Portugal. Eu tô muito feliz por isso. E é isso. Merecido. E assim, tem que colocar podcast, tem sim que divulgar, tem que falar, porque as mulheres precisam ter cada vez mais espaço. E eu acho que só o fato de a gente abrir isso uma para outra, né, que é o que está acontecendo aqui, tu fez o convite, abriu esse espaço para mim, e eu também abrirei para outras mulheres. Com certeza. Já faz com que a gente se sinta fortalecida uma pelas outras, Imagina, né? Olha o que a gente faz, a conexão. Olha a nossa conexão. A nossa. Eu lá em Sombrio, né, Balneário Gaivota, na verdade, que é a cidade que eu moro. Eu fui parar aqui num hotel, que foi assim que eu reservei de última hora, de um dia para o outro. Eu estava doente, assim, eu tinha tudo para cancelar esse evento, porque eu não estava conseguindo quase dirigir. Eu disse, não, eu vou, porque o meu chamado é maior do que o que eu tenho, o que eu sinto, né? Uhum. E aí eu fui, quando eu chego no hotel, aquele sorrisão lindo ali, como que não fica feliz? E eu não sei se a gente chegou a comentar sobre isso, mas eu fiquei só um mês lá. Então, depois tu me falou, E né? eu
não sabia muito bem o que eu estava fazendo lá, assim, de forma irracional, mas eu sabia que tinha um propósito, porque eu acredito que na nossa vida tudo tem um propósito. E às vezes a gente não entende, na maioria das vezes a gente não entende na hora que a gente está, né, naquele processo. Mas depois que passa, olha, 3 meses se passaram, eu aqui na tua frente sendo entrevistada, e a gente manteve essa conexão também de um contato. Isso que é importante, né? Essa conexão é importante, né? É especial. Então, agora, neste momento, eu acabo de saber o motivo pelo qual eu precisava ficar 1 mês lá no hotel. Claro que eu fiz várias amizades, né? Sempre fui muito acolhida. Eu acho que tu estavas me esperando. Mas eu acho que sim. Eu era enviada. Eu acho que eu fui enviada por Deus para dizer assim, vai, tá na hora. Quase que tu não foi, né? Quase que eu não fui. E é só o começo, né? Com certeza, desse encontro de almas, né? É verdade. Mas me conta um pouquinho sobre você, sobre a Cláudia Cardoso. Me conta um pouquinho. Cláudia Cardoso hoje tem 36 anos. Me sinto muito jovem ainda. Eu acredito que a idade é um estado de espírito, né? Eu sempre falo para minha mãe, eu faço questão de falar para ela todos os dias, se necessário, e para as pessoas que convivem comigo, que a idade que a gente tem aqui nessa terra é só uma data de nascimento ali da identidade. Mas isso não depende daquele número, depende de nós, do nosso estado de espírito. Então, ainda hoje eu falava para uma amiga que está passando por uma situação bem difícil, em que ela foi abusada fisicamente, enfim, algo bem, bem profundo, assim. Eu falei para ela, amiga, quando a gente declara, né, para Deus e para aquilo que a gente acredita, que a gente tem vontade de continuar nessa existência, essa lei, ela é respeitada e ela é cumprida. Então, se a gente dá sinais de que não tem mais graça à vida, de que não faz mais sentido ficar aqui, de que, enfim, quando a gente perde as esperanças, né, que a gente chega no fundo do poço, e a gente emana esse desejo de não estar mais aqui, isso de alguma maneira vai acontecer. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente declara todos os dias que apesar dos pesares, dos desafios, né? A gente tem desejo de continuar aqui nessa vida, a gente tem desejo de mudar aquilo que está acontecendo, então Deus respeita essa ordem. Ele nos permite ficar. Só que a gente tem que saber que a gente vai passar por alguns processos, porque esse é o motivo de nós estarmos aqui. Sim. Nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos para nós e como consequência para os outros, mas para nós principalmente. Então, a vida às vezes ela parece muito dolorida e eu já passei vários processos, inclusive há pouco estava passando por um, mas toda vez que a gente sai disso, que a gente supera isso, a gente subiu um degrau a mais, né? A gente evoluiu um pouco através dos desafios, sim. Através dos desafios. Mas Deus, ele é perfeito na sua criação, né? Então, ele não fez nada errado. Eu tenho tu tocou nesse assunto, eu tenho uma irmã que está internada, que ela não está bem. Ela é enfermeira até de um grande hospital de Porto Alegre. E eu fiquei preocupada, ela está com embolia, né? E eu disse para ela assim, mana, tu é tão preciosa para Deus e a tua comunicação é tão incrível e tu canta lindamente nos corais e tu prega da palavra de Deus, que algumas coisas que aconteceram foram para te estagnar um pouquinho, para te cuidar da tua saúde, para te continuar. Então, nesse momento que tu tá vivendo, eu digo isso para todas as meninas quando a gente está num problema, e eu não sou perfeita, porque eu já passei por situações agora há pouco tempo, que eu pensei que eu não ia conseguir levantar. Eu disse, meu Deus, isso aconteceu comigo, eu ouço tanto das meninas, e isso aconteceu comigo, sabe? Foi um momento bem difícil, doloroso, que chegou ao ponto que eu disse assim, eu acho que eu não vou conseguir mais, né? Eu tive que reduzir podcast, eu tive que reduzir um monte de coisas que eu estava fazendo. Porque a nossa vida continua acontecendo, né? Exatamente. Na volta. Mas o corpo também sente, né? A mente, eu digo que a cura da alma é o mais importante de tudo. E foi o que eu disse para ela. Esse momento é um momento teu. Deus disse assim, para, reflete. E agora pensa, o quão importante tu é na tua missão, mas tu precisa estar bem para continuar. Então eu falei isso para ela, né? E eu digo isso às vezes para mim mesma. Silvia, respira, calma, as coisas vão continuar, mas uma coisa de cada vez. Exatamente. E isso que eu digo para as meninas, elas têm que ter calma, ter paciência, né? A vida é importante. Né? É verdade, Claudinha. Porque a gente se negligencia demais. E quando a gente se negligencia, que palavra difícil, né? Mas é uma palavra boa, forte, bonita. Quando a gente se negligencia, o nosso corpo, de alguma forma, ele precisa comunicar
que algo de errado não está certo. Então, as doenças, e aí também continuo falando sobre a perfeição de Deus na criação, né? As doenças, elas são só uma maneira do nosso corpo comunicar aquilo que está dentro de nós. E aí, daqui, né, já aproveito para puxar em relação ao meu trabalho, porque o emagrecimento comportamental, ele é isso. A gente vai na causa raiz. O que está causando o não emagrecimento ou o fato de a pessoa emagrecer e voltar a ganhar o peso, né? Que a gente ouve muito sobre o efeito platô. São as coisas que acontecem dentro de nós. Então, o nosso corpo, ele precisa de alguma forma expressar aquilo para que a gente possa dar atenção para ele. Porque a gente dá atenção a tudo que está na nossa volta, mas a gente não olha para a gente, para aquilo que tem que ser olhado, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para o quanto a gente se negligencia, né? Para o quanto a gente se cala às vezes. Nossa, isso é muito forte. E dá a voz pro outro. E para onde que a gente vai? Pra comida. E essa é um pouco da minha história também, né? Que eu coloquei aqui no livro, o raso. Mas essa sempre foi a minha história. De eu querer atenção, de eu querer carinho, de eu querer afeto dos meus pais. Na época, né? 1990, quando eu nasci, não tinha como eles não trabalharem, né? Porque precisavam sustentar duas bocas, né? Duas crianças, que era eu e a minha irmã. Sim. Mas uma criança não entende isso. Ela quer o pai e a mãe do lado. Sim. Ela não sabe que o pai e a mãe têm que trabalhar. Ela entende porque os adultos falam, né? Então ela tem um pouco da percepção. Mas a gente não quer explicação. A gente quer aquele carinho, a gente quer aquele afeto. E eles não puderam me dar. E isso eu carreguei por muitos anos da minha vida. E eu falo que a gente tem processos, né? Primeiro a gente entende, a gente faz a leitura da nossa vida, né? Do que aconteceu lá na infância, porque tudo está na infância. E aí no primeiro momento a gente se revolta. E aí depois a gente começa a entender que eles não fizeram por mal, né? São várias fases. Eu acho que os filhos só entendem mesmo quando eles tiverem filhos. Ou quando eles estiverem maduros o suficiente, já buscaram autoconhecimento. Daí é uma poucas. A mínima parte da população faz isso. Porque eu não tenho filhos. Sim. Então eu busquei esse autoconhecimento. Mas é diferente, né? Sim. Tu sentiu isso na pele, aí tu quis o quê? Não, eu não quero que outros sintam a mesma coisa. Então eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar para me poder ajudar as pessoas da mesma forma, né? Eu quis dizer em relação aos filhos, porque o que acontece? Meu filho mais velho, ele reclama muito, mãe, tudo ela faz pelos meus filhos, que são meus netos. Mas é que eu já fiz tanto por eles e eu tive que ser exatamente como você falou. Não poder, às vezes, dar tanta atenção, apesar que eu me desdobrei em 10 para ser mãe. Hoje eu sou mãe e pai, né? Porque eu já não tenho pai há 10 anos. Então eu fico pensando assim, eu tenho que ser uma avó que, claro, eu não dê tudo, mas eu consiga dar um pouquinho mais do que eu não pude dar para os meus filhos. Porque hoje os pais têm que trabalhar, né? Eu só tenho que bajular, paparicar, exatamente, melar, deixar comer. Meio-dia quer comer chocolate? Come. Que o meu filho não escute. Ele vai ficar sabendo. Vai. Mas é isso, né? É isso aí. E a gente entende também, né, se o que naquela época, né? Porque muitas coisas mudaram. E às vezes eu converso isso com outras pessoas. Que bom que mudou. Porque esse é o objetivo do mundo, né? Avançar, evoluir, a tecnologia tá aí para isso. Então a gente não pode brigar com a criança porque ela quer só o celular, porque ela é outro momento da vida. A gente brincava na rua, jogava taco na rua, andava de bicicleta na rua, a vizinhança ia um na casa do outro, pulava corda, fazia um monte de coisa porque não tinha naquela época. Mas se tivesse na nossa época, a gente tinha desfrutado também. Com certeza. Então a gente entende que é outro momento, mas o que os pais falam, pelo que eu entendo, né? É que eles gostariam que essa genuidade continuasse sendo aproveitada, né? Não fosse tanto para as telas. E aí tá sob o domínio dos pais e eu não gosto muito de entrar nesse assunto, porque eu sempre ouço das pessoas que eu não sou mãe e eu não sei. Inclusive, hoje eu ouvi da minha amiga. É porque tu não é mãe, então tu não sabe, mas tudo bem. E agora que vos entrevista também, sem querer. Então, então vamos encerrar aqui. O podcast é isso, ó. É não engessar, é falar mesmo, é um bate-papo bem descontraído. Te convidei para isso, para conhecer a Claudinha de verdade. A Claudinha, não que não seja mais assim, a Claudinha no dia a dia, aquela Claudinha que fez chegar até porque o Pérola Negra, né? Então tu iniciou. Tu disse que tu és analista?
Eu sou analista de perfil comportamental, que é uma das... Como é que eu posso falar? Das cadeiras? Uma das matérias do curso, né, que eu fiz na Universidade Federal do Emagrecimento Comportamental. E dentro dessas matérias, dessas cadeiras, tem a parte de analista, que é, através das fotos, né, até de vídeos, mas de preferência de fotos, eu consigo identificar quais são as possíveis feridas emocionais que a gente carrega. Porque justamente pelo que a gente já falou no começo, né, o corpo fala. Então, eu consigo identificar, por exemplo, olhando as costas, olhando o formato do rosto. Olha ela! Não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Olha meu rosto. Quer que eu tire o óculos? A gente consegue identificar alguns traumas, né? A gente chama de feridas emocionais, mas são os traumas que acontecem lá na nossa infância, né? Dos 0 anos até mais ou menos ali os 7 anos de idade. Então, a criança, ela vai tomando um rumo conforme aquilo que mais doeu nela, né? Que é claro que naquele momento ali ela não está identificando muito, né, o que está acontecendo, mas o ambiente é algo que impacta muito, né, na formação dessa criança. Então, através de... Eu não posso revelar aqui o que é, né, mas, por exemplo, o formato da perna, se tem o joelho mais reto, mais torto, se tem aquele que a gente chama de bico de papagaio, tem várias coisas que a gente consegue identificar. Então, você está carregando pesos que não são seus. Ai, minha terapeuta fala isso direto. E é isso o analista faz, né? Consegue identificar através das fotos que a pessoa envia quais são as possíveis feridas emocionais, que são abandono, traição, humilhação, as outras agora, rejeição. E a outra depois eu Rejeição é bem forte, né, Cláudia? Então, por exemplo, tá? O abandono, ele vem da mãe. A gente identifica que ele vem da falta da presença materna, né? Às vezes a mãe ou amamentou demais, que a gente chama de compulsivo emocional do excesso, ou amamentou de menos, compulsivo emocional da falta, ou a mãe não pôde, por exemplo, teve que deixar de amamentar antes da hora porque precisou voltar para o trabalho, né? Sim, a gente sabe que acontece. Todas, né? Quase todas fazem. E a criança tenta se expressar e não é ouvida. Então, a couraça da boca, né, é o que traz alívio, é o que traz o conforto. Inclusive, eu sou compulsiva emocional. Um dos meus... Nós temos os 5 perfis, né? Alguns se sobressaem, então eu sou compulsivo com estético, que é a ferida da traição que vem da parte do pai. É bem interessante, é bem profundo, a gente pode falar aqui em um outro momento, mas isso faz o analista de emagrecimento comportamental, né? Através das imagens, ele consegue identificar e tratar a partir daí, né? Que daí a gente consegue direcionar. Eu sempre falo, todas as pessoas que chegam para mim, o primeiro passo, o passo 0 aqui é a gente fazer a análise de emagrecimento comportamental, porque daí eu consigo identificar para a gente saber o que é que a gente vai tratar. Se é relação com a mãe, se é relação com o pai. E aí, dali em diante, começa todo o histórico da pessoa, E tu trata só as meninas, só as mulheres? Eu atendi um homem até hoje, mas só mulheres me procuram. Não teria problema de atender homens também. Se um homem te procurar, tu também atenderia? Não tem problema, consigo fazer isso também. Mas... Vamos falar sobre a história do livro? Vamos começar com Pérola Negra, que a gente se encontrou por causa dele. Pérola Negra. Cláudia, então, por que o nome Pérola Negra? Qual o significado? Bom, eu vou começar dizendo que esse livro não é só meu, é um livro de coautoria, então mais 19, né, eu sou a 20ª, mais 19 mulheres participaram desse livro, e cada uma delas conta um pouco da sua história, né, de resiliência, de dor, de momentos difíceis, de muitas feridas que a gente carrega, que a gente carregou, que a gente superou. E a gente divide isso com outras pessoas, com o mundo, né, na verdade. Porque esse livro, eu tenho certeza, eu sempre falo, o Pérola Negra, ele não é só um livro, ele se tornou um movimento. Porque a partir dele, várias coisas aconteceram comigo, na minha vida, inclusive. Mas respondendo o que é o Pérola Negra, né? A gente sabe que a história da pérola é que ela fica na concha, né? E esse é o tempo de preparação, eu acredito, da pérola. E quando ela está pronta para ser, né, mostrada ao mundo, brilhar nos brincos das mulheres, nas correntes, né? Então ela abre essa concha e ela consegue se transformar, né? Porque todo esse processo acontece enquanto ela ainda está na concha. E apesar de não ter sido eu a idealizadora desse livro e desse título, né? Eu me identifiquei muito desde que recebi o convite justamente por isso, porque a minha história também foi assim, né? Eu fiquei muito tempo dentro da concha.
sendo forjada, né? Passando por desafios. Não que hoje eu não passe. Sim. Também passo, continuo passando. Mas eu passei por toda essa preparação e lapidação. Tanto que eu falo que se eu fosse para contar a minha história nesse livro, ou qualquer livro que fosse, há uns 2 anos atrás, eu não tinha maturidade emocional para fazer isso. Porque a ferida ainda estava aberta. E eu acredito que quando a gente ainda está com a ferida aberta, a gente não consegue se expressar. A gente não consegue contar pro mundo. Porque tu só sente dor, né, Cláudia? É só dor, né? Tu não consegue sair daquele momento que tu tá pensando só na tua dor, né? Exatamente. Tu estagna naquilo, né? E aí a gente às vezes até fica um pouco egoísta, né? De achar que nós somos os únicos que passamos que sentimos isso. Não que a gente não possa sentir, não é isso que eu estou dizendo aqui, né? Porque a gente realmente tem que sentir essa dor, tem que deixar ela vir, tem que chorar mesmo, porque a gente ouvia desde criança, não né? chora. Olha, choro. Daí fazia... Que ruim isso, né? Péssimo, né? Mas eu acho que é porque os pais receberam, né? Acho que eles eram assim. Com certeza. Eles passam aquilo que eles recebem, né? Exatamente. Não era por maldade, e eu não tô aqui pra fazer, pra criar uma imagem de que os pais são ruins ou foram ruins, até porque eu já resolvi isso com os meus pais, logicamente. Mas eu só tô te dizendo isso porque eu cheguei a essa conclusão, sabe? De que é mesmo, né? Eles receberam, mas eu só descobri isso agora, há pouco tempo. Tem coisas que a gente vai descobrindo com, né? E eu tô com 52, né? Então Nossa, mãe do céu, meu Jesus. Mas sim, são coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, né? E aí a gente tem que ressignificar isso, né, Sil? Eu sei que às vezes parece fácil o que eu tô falando, e não é, porque a gente era criança e a gente só recebeu aquilo ali como impacto, mas hoje a gente consegue pelo menos ter essa empatia, né, com os nossos pais, de entender que foi o que eles receberam também. E pedir ajuda, né, Cláudia? Porque no momento que tu acha assim, bom, eu não consigo ser o suficiente, eu preciso de ajuda. Sim. Eu chego a um ponto que tu diz assim, eu preciso de ajuda. Perfeito. E é assim que tem que ser, porque tu não consegue sozinha. É muito difícil. É muito difícil. Olha, eu tentei sozinha a maior parte da minha vida. Algumas coisas eu consegui, mas outras a gente tem que saber o nosso limite. A gente tem que respeitar o nosso limite. E as pessoas estão no mundo para ajudarem umas às outras, né? Senão não existiria a profissão de terapeuta, de psicólogo, muitas vezes um pastor, alguém que esteja à frente, né? Seja líder em algum... palestrante, um palestrante, algum mentor, né? Que a gente tenha também. É para isso que essas pessoas estão aí, né? E como nos tempos de hoje... tá acontecendo muito isso. Eu noto assim que todas as entrevistas que eu faço, o pessoal foca muito assim o pós-Covid, sabe? Como mudou, né? Porque houve muitas perdas, nosso emocional aflorou demais, a gente começou a se achar, a gente viu que nós não éramos autossuficientes, e isso assim desestabilizou muita gente. Isso acomete com milhares de mulheres. E assim, aconteceu do Papa até o rapaz ali da padaria da esquina. Perfeito. Foi todos. Aconteceu com todos. Foi assim, tipo, Deus, assim, vamos nivelar todo mundo, eu penso isso também, tá? Eu uso 2020 como ponto de corte, inclusive, pro meu início de processo de autoconhecimento. Porque foi a minha leitura, tá? Que foi meio que obrigatório. Tipo assim, ou vocês olham pro que tem que olhar agora, ou o tempo vai passar e nada vai mudar. E aí, quem ficar, ficou. Quem não ficar, não ficou. Tanto e teve que várias gente que pessoas... nem mudou ainda, né? Mas teve muitas pessoas que ainda não mudaram. Eu tive a oportunidade porque eu mudei de casa, né, em fevereiro. E em março veio a confirmação da pandemia. E eu tinha acabado de morar sozinha. Então, para mim foi perfeito. Né, por mim, posso falar que eu não sentia medo, porque eu sempre senti Deus. Mas eu sei que foi algo muito forte, muito profundo, né? Pessoas que perderam familiares, eu, graças a Deus, não perdi nenhum, mas muitas pessoas perderam familiares. Muitas pessoas foram para o hospital, ficaram. Inclusive, lá na minha cidade, eu conheci uma pessoa que me contou o caso dela. Ela realmente foi uma sobrevivente, ela nasceu de novo. Então, assim, eu sei que várias coisas aconteceram. E muitas vezes a gente fica sabendo, né, de pessoas próximas, mas eu acredito que tenha sido proposital. Eu acho que Deus fez de propósito mesmo, para que a gente pudesse parar e olhar para dentro. E essa coisa do luto foi bem difícil, assim, eu perdi um irmão, perdi um tio e um primo, uma tia e um primo, né, 3 na família. Foi difícil, Acredito. mas a gente
A gente sabia que tinha que continuar e que faz parte. A gente não está preparado para perda, né? Não, a gente nunca se prepara para o nascimento, mas a gente não se prepara para E a gente sabe que a gente está aqui hoje e amanhã a gente não sabe, né? Exatamente. Então vamos continuar. Em que momento da tua vida tu percebeu que precisava transformar a dor em propósito? É difícil, né? Porque muitas vezes eu fiquei esperando um despertar, né? Porque a gente começa a escutar. A gente quer que a lua chegue mais próximo, ou caia uma estrela, né? Todo mundo despertando e eu que não desperto? Como assim? E aí, Deus, quando que vai acontecer isso comigo? Mas eu entendi também, claro que isso vem da vivência, né? Que não existe um ponto final. Porque quando eu comecei lá em 2020, meu processo de autoconhecimento, comecei através de vídeos. Foi aí que eu comecei a ler, porque eu não pegava um livro, eu detestava estudar. Mas eu comecei a perceber que o fato de eu estar acima do peso não tinha a ver com a comida. Porque eu nunca fui uma pessoa que era desesperada de comer. E eu percebia que era em alguns momentos. Sim. E isso me despertou curiosidade. Porque eu falei, pô, se eu não como tanto, né? Se eu não gosto de fritura, nunca fui adepta à fritura, não bebo refrigerante faz anos, tem um monte de coisa que eu não faço. E eu continuo acima do peso, gente, não faz sentido isso. E aí eu comecei a buscar. E olha, 2020. A gente está em 2026 e eu ainda estou nos meus processos. E conforme o tempo foi passando, eu fui identificando que não vai ter um ponto final. Porque a nossa evolução, o nosso processo de evolução como ser humano é isso. É a gente estar sempre se descobrindo, sempre se aprendendo. Quanto mais profundo, mais profundo. E aí dói, né? E eu entendi também que eu fui uma das poucas pessoas que deu a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Vou até usar uma aspas aqui. Mas eu aceitei passar pelo processo da dor também. E muitas pessoas fogem desse momento. E o que a gente chama de lado sombra, né? Eu não entendia, ouvia falar, mas para mim não fazia muito sentido. Mas no ano passado eu passei por um momento de encontrar e enfrentar essa sombra de frente. Porque não é o de todo mundo, né? Mas a minha sombra me levava muito pro meu passado. Muitas vezes para minha infância. Às vezes a gente não quer voltar, mas... Não quer porque doeu. Mas tem que tratar. E eu aceitei o desafio. Porque a minha questão, e aí aqui eu falo senão não cura, muito Cláudia. é muito do nosso inconsciente, não é? A Cláudia consciente, mas a minha questão era com a minha mãe. Sim. Porque eu senti o abandono dela. Então eu sempre quis fazer coisas para agradar ela e para ser a filha perfeita, porque eu não sentia isso dela. Logicamente ela ama todas as filhas do mesmo jeito. Sim, mas eu me coloquei nesse lugar de que ela não me amava, de que eu não era a melhor filha, então eu fiquei buscando isso a vida inteira. E ao invés de me aproximar, eu me afastava, então eu fugia. Então vai fazer 7 anos que eu vim para Florianópolis, fugida. Hoje eu consigo fazer essa leitura, é lógico que há pouco tempo atrás eu não conseguia, né? Mas eu só não queria mais viver naquele ambiente de pressão e que o meu corpo não aceitava. E aí eu vim, eu acho que uns 3 anos depois ela veio também. Não veio morar comigo, mas veio morar aqui. E a nossa relação é muito boa. Vocês eram de onde? Lá de? Santana do Livramento. É mesmo? Tu é gaúcha? Tchê. Fronteira com o Uruguai é fronteira aberta, né? Aqui bota um pé no Brasil, outro no Sim, Uruguai. Minha mãe é do Uruguai. Uhum. E aí ela veio. E eu ainda tinha alguns desafios com ela, né? Só que olha como o mundo não gira, né? Vou aqui resumir a história, mas eu precisei voltar a morar na casa dela. Por quê? Porque eu fiquei sem recursos financeiros, eu já queria me mudar, ela tava morando sozinha também, então o universo, né? Então vocês vão morar juntas. Só que eu fui com muita resistência, muita resistência. Eu não queria sair do bairro que eu morava, eu não queria sair de Florianópolis, eu não queria, mas eu fui. Mas quando eu fui, eu já sabia que eu ia passar por coisas que eu não gostaria de passar. E eu... a fase da lapidação, do aprendizado, dizer assim, não, eu preciso passar por isso, vamos enfrentar e tem que ser... Só que eu dei aquela respirada, né, antes de, antes de abaixar. E eu achei que eu ia aguentar, que o meu pulmão tinha ar suficiente, mas não tinha. Porque eu sabia que eu poderia passar por algumas coisas que talvez eu não tivesse controle, mas eu achei que eu tava por cima da carne seca, que nem diz, né? Eu falei, não, eu já estudei mentalidade, eu já me tornei terapeuta,
vou tirar. Vai ser fichinha. Vou tirar isso aqui de letra. Não. Mas não é. Nossa, eu passei por momentos, Sil, em que eu voltava a ser a Cláudia de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos. Eu me sentia aquela criança. Tanto de revirar os armários, quanto de procurar não fazer nada errado para que ela não se entristecesse. E eu com 34 anos, tá? 34, 35, foi ali 24 ou 25. E isso foi péssimo, porque eu sentia que eu perdia o controle. E ao mesmo tempo que eu segurava, eu soltava, segurava, eu soltava. E aí eu falo que existem algumas teorias, né, que falam sobre o observador. Então eu me tornava esse observador. Física quântica fala muito sobre isso, né? Eu me tornava o observador da situação, que é quando, por exemplo, tem uma Cláudia observando aqui atrás, enquanto eu estou agindo, né? E eu via a minha criança em vários momentos e eu não tinha controle sobre ela. E quando a gente não tem controle sobre essa criança, a gente volta a ser aquela criança e a gente se pune. E qual era minha forma de me punir que eu aprendi? Comendo. Eu não vou falar, eu vou deixar as coisas rolar, mas eu vou comer, né? Quando tu tem que buscar em algum lugar. Mas fazer isso pra ferir ela, porque ela falava alguma coisa em relação a isso? Não, porque eu trabalho muito com o inconsciente, né? Então, o nosso inconsciente, ele faz com que a gente tenha ações que a gente tinha lá na infância. Então, é um controle racional que muitas vezes a gente não consegue ter. Então, eu não queria fazer aquilo, mas quando eu vi, eu já tinha feito. Da mesma forma que a criança fazia. Muitas vezes para punir, sim, de tipo, a minha mãe não me deu o amor que eu gostaria, então eu vou chamar a atenção dela. Vou chamar a atenção dela, porque eu sei que ela não gosta de me ver acima do peso, então... E eu sei que ela vai brigar comigo, então eu vou ter a atenção dela, né? Percebe como é algo que, tipo assim, não... E isso pegou muito pra mim, tá? Porque não importa a formação, não importa a idade, eu, uma mulher de 36 anos ainda, em alguns momentos, me comportando como uma criança de 6, 7 anos. Nossa. Então, eu entrei achando que eu ia dar conta e eu voltei para aquele lugar. E quando eu voltei para aquele lugar, foi um abismo que parecia que não tinha volta. Porque eu não queria pedir socorro para ninguém. Se eu era terapeuta formada, ajudava outras pessoas. Como é que eu vou pedir ajuda? Como? E aí, muitas vezes eu ouvi dela, claro que, né, ela não fez por mal, ela só queria me dizer que eu não poderia dar exemplo para outras pessoas se eu não estava conseguindo me ajudar. Então, ela me falava muitas vezes isso. Como que tu vai ajudar os outros se tu não te ajuda? E eu tava ali como é que é? Na arena, né? Com o touro. Praticamente isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia ver a minha mãe como vilã. Eu não queria ver a minha mãe como vilã. Mas ela não estava errada em certas... Ela nunca tá errada. Ela nunca... Um pai... Mãe nunca está errada. Mesmo não sendo mãe, eu consigo me colocar no lugar de Eu olhei pro filho que tá nos bastidores, mãe nunca está errada. Mesmo não sendo mãe, eu consigo me colocar no lugar de vocês e entender hoje, mãe adulta, erra assim. Que é tudo pro nosso bem, como vocês falam, né? É mais ou menos. Às vezes a gente também tem que respeitar o limite dos filhos, né? Eu aprendi isso hoje. Eu digo que a minha vida começou depois dos 52. Porque aos 14 anos eu fui pra rua trabalhar porque o meu pai nos abandonou. Minha mãe tinha uma menina de 8 meses, nós éramos 5 irmãos. Como é que ia fazer? Alguém tinha que cuidar da casa, minha mãe ficou em depressão, eu tinha que trabalhar. Eu não podia chorar, eu tinha que trazer o sustento para dentro da casa. Então, não tive tempo para isso. Então, a minha vida inteira eu cuidei de todo mundo, né? Então, hoje eu entendo isso, sabe? Eu entendo muito isso. Eu tento entender meus filhos. Eu te entendo em relação a isso também. Eu fui um pouco mãe também. Eu falo que a minha irmã, ela não foi gerada por mim, ela não saiu de dentro de mim, mas eu ajudei na criação dela, né? Sim. Isso é uma coisa que pegou muito para mim também na minha história, na minha vida, porque eu me coloquei no lugar de pai, de mãe, em alguns momentos, e eu nunca era irmã. Porque eu não sabia ser irmã. Porque tu era responsável. Porque quando minha mãe engravidou, ela já estava separada do meu pai. Eu pensava que a Sara, né, que é minha irmã, não tinha o direito de nascer sem uma boa criação, sem o pai por perto, porque eu sabia das coisas que poderiam vir. Eu sempre fui uma adulta antes do tempo, né? Então, eu tinha 15 anos, mas eu tinha a responsabilidade de um adulto.
E aí eu me coloquei no lugar do meu pai, né? Já que ele não era presente, então eu vou assumir o papel dele aqui nessa casa. Quando eu tinha que... Eu queria viajar, eu era uma adolescente, né? Queria viajar, queria curtir, só queria, né? Porque não conseguia. Eu tinha a obrigação de levar a Sara, então, pra ajudar minha mãe, eu tinha que levar ela. Era uma bebê, né? Tu é mais velha? Eu sou a do meio. A do meio. Eu sou a do meio. São 3 irmãs? Somos 3 mulheres. Tenho um irmão por parte de pai. Inclusive, estava de aniversário há alguns dias atrás. Que legal. Não somos muito próximos, mas nos reconhecemos e nos amamos, né? Isso é importante. E então eu precisei ser pai e mãe da Sara também em muitos momentos. Por quê? Porque minha mãe trabalhava em 3 lugares. Porque era só ela para poder dar conta de vocês. Então... Olha quanto sacrifício. Quando a gente está vivendo, a gente não consegue fazer essa leitura. E isso vai acumulando dor. Vai acumulando dor em cima de dor. Porque eu já era uma criança frustrada. Eu me tornei uma adolescente frustrada. A minha mãe falava que eu era frustrada. O que eu podia acreditar de mim, além daquilo que eu estava vendo que era real? Que eu era uma pessoa frustrada. E aí a gente vai para a vida adulta e a gente às vezes não entende porque a gente não consegue avançar, né? Porque a gente se auto-sabota. Por quê? Porque a gente tem uma imagem de nós mesmas conforme tudo aquilo que a gente foi aceitando como bagagem, né? Então, se alguém vem e fala que eu sou isso e eu não tenho a propriedade para dizer que aquilo não é verdade, eu vou tomando aquilo para mim. E aí eu vou carregando ao longo da minha vida isso. E aí nos conta, como foi chegar até o Pérola, né? Porque tu disse que tu é coautora. Isso. Então vocês são 19 mulheres que... Somos 20, eu sou a 20ª. Ai, que lindo, ó. Focar nas meninas. Na paleta que eu estou hoje. Que linda. São todas essas mulheres lindas, maravilhosas, judocas, psicoterapeutas. Temos que fazer um podcast com elas todas. Todas, são todas maravilhosas, tá? A Deise Nunes, que foi a primeira Miss Brasil Negra. Ela é do Rio Grande do Sul, maravilhosa. Conheci ela pessoalmente. Demais. Ela dava curso de... ela tem um grupo de mulheres assim mais avançadas da idade que nem eu, que ela estava ensinando a ser modelo. Então ela ajuda muito as mulheres lá no Rio Grande do Sul. Ela é uma mulher incrível, tem uma história lindíssima. Né? Ela é luz. Quero ter a honra de oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Essa extensão, essa conexão. E aí, o Pérola é um livro de coautoria, né? Ele já está... Na verdade, aqui é o volume 2, que foi o que eu participei, mas estamos já indo para o volume 3. E a partir disso, né, como eu fui em todos os lançamentos, eu tomei o Pérola para mim como se fosse realmente o meu livro. Eu sou embaixadora hoje do Pérola Negra. Ele né, teu livro também. Ele faz parte da tua história. Tu contou a tua história nele, várias outras meninas contam as dores, o que elas passaram. Então, o dia que eu ganhei de ti esse livro e que eu pude ler e começar a ler, ele tocou tão profundo em mim que eu até gravei um vídeo e eu não consegui me conter, porque eu vi a minha avó, minha tia, minha mãe, a minha história através dessas mulheres, né? E escrever um livro é isso, né? É deixar um legado. É um legado. Né? Porque até então eu não pretendo ser mãe, mas se isso mudar em algum momento... Quem sabe os meus netos leiam a minha história, né? Quem sabe talvez eu não esteja mais aqui, mas eles vão saber que isso ficou registrado. Mas muitas mães e filhos de muitas mães vão ler. Com certeza. Né? Com certeza. E ele é exatamente isso, né? A gente se conectar com histórias que são semelhantes à nossa, né? Eu recebi vários feedbacks de pessoas que compraram de mim, por terem comprado de mim, começaram com a minha história. E falando, nossa, eu me identifiquei muito com o que tu fala ali. E às vezes não é sobre o emagrecimento, né? Sobre a obesidade. Mas é sobre um outro assunto que outra mulher trouxe. E também gerou conexão. Você se identificou, só mudou o nome, né? Uhum. É verdade. Porque são histórias que muitas vezes tu contou várias situações aí que eu comecei... Ai, meu Deus, eu passei por isso, né? E passo por isso até hoje, né? Vamos falar sobre superação e transformação. Muitas mulheres carregam dores em silêncio. A gente já falou muito sobre isso, né? O que te deu força para não desistir? Porque tu já escutou muitas histórias. Aí tem várias histórias. Tu conviveu com essas mulheres. Eu digo que eu convivo com muitas mulheres, né? Ontem a gente fez um evento, tinha 250 mulheres. Que lindo, né? Foi incrível, a conexão, a energia. A gente teve momentos incríveis junto, assim. Foi... eu não consigo te falar em palavras o que eu senti naquele lugar, assim.
foi alma, foi encontro de muitas almas, porque a nossa dor maior, as nossas maiores dificuldades, hoje eu consigo ver que não é só físico, ela é principalmente da nossa alma. Exato. Tão doloroso enfrentar os nossos medos e as nossas dores. É muito difícil. Na maioria das vezes a gente não tá pronta, né? E tu sabe que tem gente que mexe tanto com a gente e às vezes machuca tanto a gente, que a gente começa a pensar por que existem pessoas que são capazes de fazer esse tipo de coisa com outras pessoas. Sim. Como um ser humano consegue? E eu me coloco muito nas dores das mulheres. E eu me lembro da minha ancestralidade lá, dos meus avós, dos meus tataravós, né? Porque eu digo, meu tataravô, ele é libanês, né? Aí tu imagina a mistura com o italiano, a minha mãe uruguaia. Aí tu imagina a mistura. Isso é Brasil, né? E todas essas mulheres passaram por histórias. Olha quanta coisa a gente carrega, quantas coisas elas fizeram para a gente estar aqui hoje, nesse podcast, falando sobre isso. Perfeito. Isso tem um peso muito, muito importante, assim, né? Então, assim, de muitas mulheres que carregam dores em silêncio, o que te deu força para não desistir? Que foi a pergunta que eu... Inclusive, eu também tive uma identificação quando tu falou ali que várias vezes pensou em desistir, né? E aí ontem eu falava com a minha terapeuta em relação a isso, porque foram incontáveis as vezes que eu me joguei na cama e disse, Deus, eu não vou conseguir. Eu não tô aguentando. Eu vou desistir. E todas as vezes que eu fiz isso, não foram poucas, eu ouvia aquela voz dentro de mim, não desiste. Não desiste. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Eu tô Continua. aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Né? Não solta da minha mão que eu tô aqui. E muitas vezes eu senti que Deus se afastou. Mas não é que Deus se afastou, é que eu me afastei da presença de Deus. E eu não tenho religião nenhuma. Sempre falo isso. Mas falar de Deus não precisa ter uma religião, exatamente, né? Porque eu descobri Deus é maior que tudo. Descobri que a gente tem livre acesso a Ele, que Ele é o nosso Pai. É só chamar. Ele nos ama. É verdade. Então, às vezes a gente desconecta, né? Mas se a gente conecta de novo, a gente consegue voltar. E respondendo a tua pergunta, de todas as vezes que eu pensei em desistir, eu pensei que existem pessoas que precisam da minha história para se levantar. E desde criança eu queria ser diferente. Fico emocionada. Eu sempre quis ser diferente. Eu queria ser diferentona em alguma coisa na vida. E eu lembro que eu gostava muito... Ela usa aquela coisa a mais, né? Eu gostava muito de futebol, então eu queria estar no meio do futebol. Eu queria ser uma fisioterapeuta que trabalhasse especificamente em time de futebol. Sim. Aí depois isso vai mudando ao longo dos anos, né? Mas eu sempre quis ser algo diferente, fazer algo diferente. E quando eu me senti que eu era diferente, eu me senti mal por ser diferente. Olha que doido, né? Tu queria tanto isso, aí quando tu realmente percebeu que tu era, tu começou a te sentir mal. Porque daí a gente começa a se comparar, né? Exatamente assim. E daí a gente quer ser igual a quem a gente não queria ser. Porque daí a forma que tu é começa a incomodar certas pessoas que não têm capacidade, né? Exatamente. E aí isso incomoda, e aí acaba nos incomodando porque não é essa a intenção que a gente tem. E a gente deixa a nossa luz apagar muitas vezes, né? Exatamente isso. Por conta disso. Exatamente isso. E aí eu percebi há pouco tempo que eu já sou diferente e que eu tô aqui pra fazer a diferença. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu pensava, não, em algum momento a minha história vai fazer sentido pra alguém e as coisas que eu falo. E isso é uma coisa também que eu gosto de falar, o que eu acabei criando uma obesidade mental. E quando a gente cria obesidade mental, a gente cria, às vezes, né, a gordura no corpo também. Justamente porque a gente estuda, e a gente não coloca pra fora. E foi isso que eu fiz. Eu estudava, pensava, eu quero ficar melhor, eu quero me aprimorar, eu preciso... E eu não conseguia falar. Porque foi nesse momento em que a minha voz calou. E que a minha luz apagou. Porque eu comecei a deixar que os outros comandassem a minha vida. Nossa. E muitas vezes, para não entrar em embates, eu me calava. Mas era uma atitude sábia? Era. Mas o fato de nós, né, que somos mulheres expressivas, o fato de nós não nos expressarmos faz com que a gente crie essa... de querer entrar na concha. Sim. Né? De se apagar, de querer pertencer, de querer fazer parte daquilo que todo mundo já faz. E a gente não coloca a nossa verdade, a nossa essência pra fora, né? Então, todas as vezes que eu pensei em desistir, além de ouvir a voz de Deus, né, me dizendo não desiste,
falta pouco. E agora eu sinto que falta pouco. Não falta mais. Já está no caminho certíssimo. Tem muitas outras pessoas que precisam e irão ser curadas através da minha história. Já estão sendo. É que você não consegue vê-las, mas a tua voz e o que tu faz chega a muitas mulheres. É isso que me consola, sabe? Eu posso às vezes não mudar que está do meu lado, mas eu sei que eu toco em alguma das mulheres, porque se a gente mudar, e eu disse isso no evento ontem, tocar na vida de uma pessoa, a gente já faz a diferença. É muita diferença. E eu pedia muito isso para Deus, sabe? Eu falava, Deus, tu conhece o meu coração. E o Senhor sabe que não é por ego. É porque realmente existe uma verdade que precisa ser falada. Existe uma liberdade que precisa chegar no coração de outras mulheres. Existem prisões que a gente fica por muito tempo por não se conhecer, por não se entender e por dar prioridade ao outro. Filhos, mães, avós, pessoas que estão na volta, trabalho. Trabalho também toma lugar de pessoas, né? E se a gente souber como levar isso, né? Quanta coisa boa que a gente tem para aprender, importante, interessante sobre a vida mesmo, sobre como funciona a vida, do porquê das coisas, que a gente tem muitas questões, do porquê isso. E inclusive a gente falou há poucos dias, né? Eu falei, Sil, quando eu comecei a perguntar pra quê e não por quê. Nossa, isso aí me ajudou tanto, tu nem imagina o quanto. Porque daí a gente começa a se perceber, né? A gente faz uma leitura da situação, do que a gente está vivendo e fala, tá, ok. Eu sei que fui eu que causei isso aqui, né? Agora, como que eu saio daqui? Vou ter que enfrentar. E a gente conversa com a gente mesma. A nossa mente, ela tem esse poder de trazer a resposta pra gente, né? Quando a gente se conecta. Tu fala contigo mesmo também? Eu falo. Antigamente falavam que quem falava sozinho era doido, né? Eu fico conversando lá em casa. O filho, o que, mãe? Eu tô falando comigo mesmo. Na academia, na rua, onde estiver, sorrindo. Ai, mas é tão bom, né? Porque eu falo comigo mesma e eu respondo pra mim também. Mas é assim que a gente se corrige, sabia? Porque nós nos ensinamos que nós somos determinada coisa. Então, o nosso papel agora eu costumo falar isso para as pessoas, eu sei que essa palavra não existe, mas eu botei no meu vocabulário. É teu, é a tua pérola. A gente precisa se desensinar. Então, assim como a gente se ensinou que a gente é ferrado, que a gente começa e não termina, que a gente não é persistente, que a gente não tem foco, agora a gente tem que desensinar. A gente tem que dizer, não. Tá errado. Não é assim. Isso. É mentira. Quais são porque a nossa mente faz isso, ela começa a procurar provas. Tá, quais são as provas de que eu realmente sou uma fracassada? Daí a gente começa a trazer provas de que a gente conseguiu, de que a gente avançou, de que muitas vezes a gente se superou. Então, opa, faz um X aqui, deleta, isso aqui não é verdade. Desconstruímos uma crença. Verdade. Tu falou que uma coisa que é importante, assim, a gente tem falado muito hoje, principalmente, batido muito nisso da alimentação saudável, Monjaro está em alta, saúde mental, saúde física, todo mundo fazendo academia, gravando videozinho, eu tô na academia. Nossa, em Florianópolis, eu falo de todos os horários que eu já testei, o de herdeira é o melhor, né? Então, porque até revezar aparelho, então... E a gente sabe dessa relação, né, que entre emoção e o nosso sobrepeso, ele é muito, muito, muito mais emocional, né? Tu falou sobre isso, né? Ele é 100% emocional. 100% emocional. Ele é 100% emocional e aí eu trago aqui de novo o meu caso, né? Quando eu cheguei na casa da minha mãe para morar com ela, eu tava com 15 quilos em média a menos do que eu estou agora. E eu tinha a minha rotina de treinos, treinava 5 vezes na semana, pedalava de madrugada, saía 4h30, 5 horas da manhã para pedalar, me alimentava super bem, com comida de verdade, que nem eu falo, bebia a quantidade de água, não saía daquilo ali. Regrada. Regradíssima, mas naquele momento ali eu não conseguia viver em comunidade, digamos assim, porque eu fiz o meu mundo. Tu te isolou. Eu morava sozinha, então há muitos anos já, e eu só tinha controle enquanto as coisas estavam ali, no meu mundo. Uhum. E quando eu saí do meu mundo, que eu precisei começar a conviver com uma outra pessoa, e aí é que tá, olha que doido, né? Porque eu e minha mãe, nós nos damos muito bem no sentido de
em todos os sentidos, mas principalmente no sentido de organização. Eu nunca quis morar com uma amiga, por exemplo, porque eu não gosto de pessoa bagunceira, eu não gosto que deixe pia na louça, não gosto de nada disso. Eu gosto de uma casa limpa e organizada. E a minha mãe também é assim. Por quê? Porque foi ela que me ensinou, né? Então, sim. E nós Mas a organização é importante também. É muito também. importante, porque organiza até a tua mente, né? assim como dentro, assim como fora. Isso é uma lei. Uma das leis universais. E isso é verdade. Se a tua casa está bagunçada, se a tua mesa de trabalho, do teu escritório está bagunçada, dentro de você também está uma bagunça. E não venha me dizer que não. Não, isso é lei. Lei se aplica em 100% Essa história dos de casos. que eu me acho na minha bagunça não é verdade. Não é verdade. Então, nós sempre nos demos muito bem nesse sentido de organização. Porém, eu não conseguia ficar com ela muito tempo no começo, porque eu tinha que ter o meu momento sozinha. Isso começou a acontecer várias vezes, porque eu queria dar atenção para ela, mas eu precisava ficar sozinha. Então, voltar para casa da minha mãe foi desafiador no sentido da alimentação também. Porque eu tentei manter a rotina, mas como eu não estava no meu ambiente, no ambiente que eu dominava, sim, isso começou a criar conflito. Então, tudo aquilo que eu fazia de forma natural começou a ser forçado. Então, eu me forçava a sair para pedalar de madrugada, eu me forçava a treinar, eu me forçava a comer o que era diferente, porque ela também não come muito diferente assim, mas daí comida de mãe, né? Só hoje. Hoje eu vou me permitir. Aí, vamos na cafeteria? Vamos. Só hoje eu vou comer um pedacinho de torta. Aí no próximo final de semana. Alguém, né? No próximo final de semana era só hoje de novo. Sim. E aí assim foi indo. E aí vai indo. Foi indo. E aí também isso fez com Mas era uma forma de amor? Sempre. Claro. Sempre. Não foi por mal. E daí percebe como existe conflito na adulta e na criança? Sim. Porque a adulta, ela quer participar daquele momento, ela quer estar compartilhando os momentos. Mãe sempre vai ser mãe. Vai pensar como mãe vai agir com sempre. Ela proteção. Não fez por mal. E, inclusive, há poucos dias a gente estava conversando, né? Ela falou, tu esqueceu que eu sou tua mãe? E essa frase me impactou tanto. Porque, às vezes, a gente tenta ser outra pessoa na frente da pessoa que nos gerou. Os meus filhos falam que a criança lá de casa sou eu, né? A criança lá de casa sou eu, olha isso. E aí isso me impactou, porque eu falei, realmente, né? Não tem como esconder nada da minha mãe, se foi ela que me, né? E ela é o contrário, tu tá esquecendo que quem é a mãe aqui sou eu? Eu falei, faz sentido. Mas enfim, foi desafiador por conta disso, né? Porque eu queria participar desses momentos, daí vem aniversário, vem final de semana das mães, não sei o quê. E é uma festa atrás da outra. E aí eu sempre eu brigando comigo mesma, sabendo que não ia... Eu sabia onde eu ia parar, mas eu não tive o controle. E aí o fato emocional não é que... tem só mais um pouquinho, só esse biscoito hoje. Só esse Não era isso suco, que a gente né? fazia com a mãe? É. Mãe, só mais um pedacinho, só mais um pouquinho, só mais um prato. E a mãe, coração mole, deixava, né? É. Então, por isso que eu falo, quando eu voltei para esse lugar em que a Cláudia, criança, né, habitava, foi muito conflitante, porque daí eu pensava, eu me cobrava muito no sentido de, poxa, eu estudei um monte, eu já passei por isso, eu ajudo outras pessoas. Mas é que tu estudava, não tinha tido a prática ainda, né? Porque às vezes a gente aprende muito a teoria, mas quando tu começa a praticar, tu vê que é totalmente diferente daquilo que tu estuda. Mas o que a gente faz? A gente pega o chicote, né? A gente se bota de castigo. Verdade. A gente fica em posição fetal. Verdade. Tudo isso acontece de novo, entendeu? Mas já tô no projeto fitness de novo. O eterno projeto fitness. Mas as emoções, elas falam 100%. O nosso corpo, ele fala o que está por dentro de nós. E como eu já falei aqui, isso é uma lei, né? Então, a gente tem que não querer controlar o externo. É lógico que a comida, a água, o sono, né? Tudo, a respiração também. É um combo, eu falo, é matemático. É um combo, Água mais, alimentação limpa mais, atividade física mais é igual a... Não tem como dar errado. Só que se dentro tá tudo bagunçado... Não vai funcionar. Não vai ir 2 semanas na academia e vai dizer, não tô tendo resultado, cansei, não vou mais. É bem isso. Vou pagar anual que é pra não me sabotar. Mentira. A academia adora esse tipo de cliente. Porque no contrato, tu já pagou, agora eu não posso te devolver o dinheiro. Já recebeu o dinheiro, né? Já assinou o contrato, não enche a academia, pra eles tá tudo certo. E aí, o que a gente faz? Poxa,
Já paguei academia anual. Eu não tô indo. E aí vem a culpa, né? Eu sou idiota. Vem a sou culpa. Uma trouxa. Porque eu só me saboto. Só que a gente não se ajuda quando a gente faz isso. A gente se coloca mais pra baixo e mais pra baixo. E aí, quando vê, vai vestir uma calça, não cabe mais. E aí, quando vê, vai botar uma blusa, não serve mais, ou fica apertado, ou o botão estourando. Só que o que tá acontecendo? Eu tô querendo ser vista, eu tô querendo uma promoção dentro do meu trabalho, eu tô querendo um posicionamento mais firme, nós mulheres, né, à frente, empresárias, empreendedoras, né? Eu tô querendo uma posição de destaque, eu preciso que as pessoas me vejam, eu não tô conseguindo controlar isso, as minhas emoções estão bagunçadas. Comida. Percebe como sempre está ligado a uma emoção? A algo que a gente está tentando, algo que a gente está querendo? Porque a gente quer... Nós, seres humanos, queremos avançar de alguma forma na vida. Então, muitas vezes, é um marido que não está conseguindo enxergar a mulher como ela gostaria. Ao invés dela emagrecer, o que ela faz? Ela se protege com comida, ela ganha peso. Ao invés de melhorar, ela fica... É por mal? Lógico que não. Eu falei infinitas vezes pra minha mãe, inclusive, ninguém gosta de ser gordo, gente. Até porque... É mentira. Eu vou te dizer uma coisa. A Juju não falava? Juju Todinho? Eu não me importo, eu gosto. Mentira. Não, hoje ela tá totalmente diferente, né? Se isso fosse verdade... Linda, maravilhosa, adoro ela. Linda, maravilhosa. Adoro ela. Se fosse tão verdade assim, foi enquanto ela conseguiu sustentar. Mas quando começou a prejudicar a saúde dela, ela disse, opa, eu quero viver mais. Então... É que a obesidade é uma doença, né? E ela precisa ser tratada, né? Vem o emocional, físico, é um conjunto, né? É um conjunto. Doutora, a senhora sabe disso, né? Então, olhando para trás, o que você diria da Cláudia do passado? Para quase encerrarmos o nosso podcast. Para qual fase? Vamos olhar para criança, para adolescente ou para... Eu acho que tu tens que olhar que hoje é a tua melhor fase. O que tu não faria lá atrás? Ou se tu voltasse, tu diria para aquela menina Cláudia? Aquele encontro da Cláudia de hoje com a menina do passado. Eu diria, valeu a pena. Você conseguiu. Nós conseguimos, já falei várias vezes para ela. Me abraça. A gente conseguiu, deu certo. Que lindo. E se eu pudesse dizer para ela o que ela não deveria ter feito, eu acho que ela não deveria ter se apagado em nenhum momento. Eu acho que ela deveria ter deixado que a luz dela ofuscasse, mas não se deixasse abater pela escuridão alheia. E tu já pediu perdão para ela? Várias vezes! Não, hoje em dia a gente se ama, a gente brinca, a gente se abraça. Mas todas as vezes que eu olhava para ela, eu via ela muito triste. Ela era uma criança que não falava. Era muito observadora, sempre foi, de analisar os fatos, as circunstâncias das pessoas. Muito coração mole, e eu achava que isso não era bom. Mas a gente se dá bem. Agora, se tu pudesse resumir o Pérola Negra em uma frase para todas as mulheres que estão assistindo agora o nosso programa. Uma frase. Qual seria essa frase? Transforma histórias. Sim. Eu acho que é curta e sucinta e foi o que aconteceu na minha vida. Porque o Pérola Negra, ele veio realmente como um divisor de águas. Quando num dos momentos em que eu pensei em desistir, o convite veio pela segunda vez. Já tinha vindo e eu não estava pronta. Você já está no segundo volume, né? O volume 2 do livro, porém, eu não participei do primeiro. Não, só desse. Só do segundo. Vou participar do terceiro também, porque agora eu sou embaixadora do Pérola Negra, então, né? Tem que falar para os meninos. Novas pérolas. Conclui o que tu vai falar, depois nós vamos fazer uma propaganda sobre ele. Show. Então, transformou a minha vida, porque eu vou dar alguns exemplos do que aconteceu, tá? Os meus pais, depois de mais de 15 anos, sem trocar uma palavra e sem se olhar nos olhos, eles conversaram. Eles se viram, eles se abraçaram. Minha mãe falou o que tinha para falar, meu pai falou o que tinha para falar. Eu tive os meus sobrinhos, tenho sobrinhos, já sou titia, literalmente. Eu tenho um sobrinho de 19 anos e 2 meninas, uma de 11 e uma de 10, estiveram comigo lá, me abraçaram, sentiram maior orgulho de mim. Então, esse movimento com a minha família, né,
foi muito, muito importante para mim. O retorno, o reencontro, que delícia. Eu voltei a falar com uma tia que eu não falava há muitos anos. Ela foi no lançamento lá em Livramento, ela me levou flores. A gente se abraçou. Várias coisas aconteceram a partir deste movimento. E eu sabia que o que eu coloquei ali poderia impactar algumas pessoas. Mas eu não me importei com isso. Porque eu passei pelo processo de maturação. De conseguir colocar isso no livro. Porque quando algumas pessoas me perguntavam sobre mim, essa era a história que eu contava. Tanto é que eu fui a última a entrar no livro. A Cibele me convidou 15 dias antes do lançamento e ela falou que eu precisava entregar em um dia. Que desafio! Que desafio. E hoje eu tava lendo uma mensagem de uma conversa. Hoje somos muito amigas, né? E ela dizia, eu falava pra ela, se eu conseguir, eu vou entrar no Guinness Book. E eu consegui, entrei aos 45 do segundo e hoje faço parte, né, desse... Que bom. Então, assim, primeiramente quero te agradecer, dizer que passou tão rápido. Passou tão rápido, mas fala para as meninas do Pérola Negra como consegue. Fala também, eu quero depois deixar o teu contato, porque tu também faz um atendimento com as meninas, né, do teu trabalho. Fala um pouquinho rapidinho, porque a gente já está encerrando, estourando o nosso programa maravilhoso com essa mulher linda. Precisa de um número 2 agora. Precisa, né? Eu tenho alguns exemplares ainda comigo. Lá em Santana do Livramento eu deixei alguns também, que é a minha cidade natal. É longe, longe, gente. Eu falo, é tão... Eu ainda estou esperando o volume 1 para mim, hein? Então, vai vir. No nosso próximo encontro vai vir, então, tá? E eu tenho algumas... como é que fala? Eu tenho alguns disponíveis, eu acabei de falar. Um livro disponível, sim. E eu tenho também na versão digital, tá? Ele está lá na plataforma, então quem quiser adquirir de forma digital... Eu gosto de pegar no livro, eu também, eu gosto. Tocar, né? Abrir, botar o marca-página, escrever. Pintar a parte que mais me... Mas tem gente, né, que gosta da versão digital também, então também tem num valor um pouco mais acessível. Mas é só fazer contato comigo lá através do Instagram, né? É a rede social que eu mais uso. Agora estou migrando aos poucos pro TikTok, mas é mais no Instagram. Sim, eu vou deixar todos os dados lá para o pessoal acessar você. Mandar um direct lá. E aí tem meu WhatsApp lá também na minha bio. Fazer contato. E aí eu envio para você. Qual é teu arroba? Qualquer lugar do país. @Claudinha Cardoso. Cardoso com S. Tá, eu vou deixar anotado lá. Então, Claudinha querida, foi uma honra mesmo, um privilégio. Aquele momento que a gente se encontrou lá naquele hotel que eu tava tão doente que eu entro no hotel assim, aquele sorriso assim de orelha a orelha, né? Posso falar o nome do hotel? Pode. Hotel Natura, no Campeche. Maravilhoso. Super faço propaganda. Eu trabalhei lá um mês. Fiquei tão infeliz de não ter ficado com vocês esse final de semana, porque olha... Mas é gostoso, né? Ficar na avenida principal lá do Não, é maravilhoso. Tem natureza. O café, a mel maravilhosa. Ó, a gente tá esperando vocês aqui nessa telinha. Dá uma força para as mulheres. Rafa, vocês, sou muito grata por tudo que vivi lá. Ai, e porque foi lá que eu conheci essa mulher incrível aqui. E foi... Nossa, eu tava procurando hotel e veio ele, e eu procurava e veio ele de novo, e eu digo, não, tem que ser ele, e foi ele. Que loucura. E nem curtiu a praia, né? Só dormiu. Não, porque eu fui trabalhar mesmo, né? Mas foi tão gostoso dormir naquele hotel, a gente amou, meu filho, nós amamos, nos sentimos em casa, foi maravilhoso. E o café da manhã é incrível, né? Incrível. Eu costumo, assim, sempre terminar dizendo, qual é a mulher que te inspira? A mulher que me inspira hoje, olha que doido, né? Não precisei pensar muito, sou eu. Eu acho que... E que bom que tu já tem a coragem de dizer isso. Sem ego, né? Porque tu é isso. Natural, né? Isso é maravilhoso. Porque hoje eu leio, né? Releio, faço uma releitura da minha história e vejo o quanto eu cresci como ser humano. E o quanto eu posso, sim, ser exemplo para outras mulheres hoje e para minha família também. Que legal, que legal. Cláudia, mais uma vez, então, queria dizer que foi uma honra. Eu vim de bem longe para entrevistar essa mulher aqui, nesse estúdio maravilhoso dos meninos, que eu vou deixar o contato nas redes sociais, porque já é o segundo trabalho que eu faço com esse estúdio. Eles são simplesmente incríveis, é sério. Eu não preciso falar isso na frente deles, porque eu falo para qualquer pessoa e falo por trás deles, porque eles me acolheram tanto no primeiro, porque assim, é muito difícil tu te sair do estúdio para gravar fora. Sim.
Eu fiz uma externa pela primeira vez na minha vida. E os meninos me deixaram tão tranquilas. E no dia que a gente estava gravando, tinha um baita de um evento, um barulho. Eu digo, gente, a gente não vai conseguir gravar isso. E os meninos, calma, vai dar tudo certo. Tranquilo. Gente, eu convido vocês aí no meu canal do YouTube, lá do Elas por Elas, e se inscrever e curtir. Eu disse ontem no evento, mulheres, vocês precisam apoiar outras mulheres, vocês precisam seguir a Claudinha, saber da história dela, sabe? Quando a gente indica alguém, conhecer o estúdio, o trabalho do estúdio, temos uma menina por trás aqui das câmeras. Nossa, é maravilhoso ter uma mulher aqui junto com a gente. E não na recepção também, os homens, né? Recepcionadas por uma menina. Por uma menina, né? Uma pet linda. Martina, que lindo. E a pet, qual é o nome dela? Não, a Pet é a Lina. A Lina. A Martina e a Lina. Ela é tua, Martina? Ela é do Cícero. Ah, é do Cícero. Ah, tá. Que legal. E é tão gostoso isso, essas conexões, né? Então eu disse assim, gente, não dói curtir, seguir no Instagram e te inscrever no canal do YouTube. Vai lá, não quer? De vez em quando dá uma olhada. Tem mulheres importantes, mulheres especiais que se doam para esse espaço, né? Verdade. Então eu sempre convido a todas vocês para seguirem a nossa página, né? Se inscreverem no canal. Seguir a Claudinha, seguir os meninos aqui do estúdio, eu vou deixar o contato deles lá. E é isso, meninos que nos acolhem, né? Porque a gente também, eu sempre digo que não é por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Ao lado de um grande homem ou de uma mulher, existe um homem e uma mulher. Exatamente, os dois andam juntos, né? E nós não somos nada sem eles. E eu sou mãe e vó de homens, né? Só eu, mulher, e tudo homem, neto homem, filho homem. Então, eu amo eles, né? E lá em casa, na minha família é o contrário, 3 mulheres, né? 3 filhas mulheres. Então, eu só tenho, assim, convivência comigo a minha nora, né? Então, assim, quero te dizer que fica o espaço aberto. Quero dizer que essas mulheres lindas e maravilhosas, essas 20 mulheres no total aqui, lindas e inspiradoras, eu mando um beijo, um abraço para cada uma de vocês. Continue com essa coragem, com essa força, com essa determinação, principalmente coragem de escrever, porque eu sei, não é fácil escrever. Eu já estou há 2 anos e é difícil, mas a gente tem que colocar porque a gente precisa deixar esse legado para outras pessoas, né? E vocês aqui, todas vocês, tenham o meu coração. Um beijo, um abraço. Mulheres incríveis, inspiradoras. Eu me emociono. Lindas, né? Maravilhosas. Lindas, maravilhosas. E aí também, aproveitando o espaço, se quem tiver interesse de ser a próxima, né? Uma das próximas Pérolas Negras. Que legal. A gente já tem data de lançamento, vai ser dia 20 de novembro. Sempre é dia 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra. Que lindo. E dessa vez vai ser em Florianópolis. Ano passado foi em Balneário Camboriú, Quero estar aqui. Queremos estar aqui com as músicas. Já coloca na agenda aí, dia 20 de novembro. Quem sabe a gente faz um podcast lá. Gigante. Vai ser no Palácio Barriga Verde, na Assembleia Legislativa aqui em Florianópolis. Sim. E vamos estar recebendo mulheres. Para mim vai ser uma honra e um privilégio estar com essas mulheres incríveis. Vai ser lindo. Então, quem tiver interesse... nunca escrevi, Claudinha. Não precisa. Escrever é tão bom. A gente escuta. Nós temos a Cibele, nossa editora, ela é ghostwriter. Então, ela escuta e ela traduz. Então, pode mandar áudio. Eu tenho arquivos aqui de quando eu escrevia no meu diário. Pode mandar os arquivos. Tudo isso a gente transforma nas suas 10 páginas do livro. Então, linda. Não deixe de escrever por conta disso. A gente sempre tem um começo, né? Eu tinha um dos meus objetivos de vida era escrever um livro. E aí, entrei nessa coautoria. Agora estou fazendo o meu também, a minha biografia. Acho que vai ser uma trilogia, porque... Então vamos, né? Nossa, quando eu começo assim, só vai. O meu GPT tá doido comigo. Mas a sorte que ele tá aí para nos ajudar, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Então não tenha medo de escrever e de divulgar a sua história para outras mulheres, porque com certeza a sua história também vai impactar vidas. Nós somos mulheres que contamos as nossas histórias para outras mulheres e a gente vai deixar isso durante a vida inteira, né? Quizá por muitos e muitos anos aí. Inclusive, aproveitando a brecha, antes de acabar isso aqui, que eu sei que a gente já está passando no nosso horário, o Pérola Negra ele já está nas escolas de Balneário Camboriú. E o nosso objetivo é que ele esteja nas escolas do país, né? Mas a gente também está estendendo lá para a minha cidade, Santana do Livramento, para que as crianças possam ter o acesso de histórias de mulheres reais nas bibliotecas do nosso país. Que lindo! Eu acho que
esse tipo de história que eles têm que ler. Tá, então eu vou me comprometer com Pérola Negra. Eu tenho uma amiga que trabalha numa escola com refugiados em Portugal, que ela vê o meu programa lá, ela diz que o programa mudou a vida dela, mudou a história dela, e eu vou conversar com ela para colocar na escola lá. Nós vamos ter... Que incrível. Não, Paula, por favor, Paulinha, vamos conversar sobre isso. Então, uma mulher que carrega sensibilidade no coração e coragem na alma, ela sim tem a determinação, a força e a persistência de mudar e transformar o que é dor em força. Obrigada pela tua presença. Foi maravilhoso. Incrível. Muito obrigada. Estava ficando nervosa. E até o próximo Elas por Elas, Mulheres que Inspiram. Hoje a nossa musa inspiradora foi Claudinha Cardoso e todas essas musas maravilhosas do Pérola Negra. Um beijo no coração de vocês e até quarta que vem. Obrigada.